essa disciplina tão importante no cotidiano de todos os alunos de uma maneira mais leve, certo? E aí, hoje ela falou muito, fazendo relação, né, tanto com a questão do ensino fundamental 1, como também com o ensino fundamental, a educação infantil, atrelando a essa questão da BNCC, né, juntando esse contexto. É outro material que vocês precisam ter acesso, precisam ter um pouco de conhecimento sobre a BNCC, né? Então, a nossa Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, é um passo importante também na educação infantil, pois é um avanço à sistematização e formatização com o passar dos anos. O que é que a gente tem? A BNCC, ela nos dá, enquanto profissionais de educação, um direcionamento, tá? Ela nos direciona com relação às habilidades que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos em cada uma das etapas que ele está vivenciando. Então, se a gente está trabalhando matemática na educação infantil, nós temos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, que precisam ser vivenciados durante o período da educação infantil, que é a questão do conviver, do brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, esses contextos matemáticos, né, trabalham atrelados com a vivência dessas crianças. Então, ele vai precisar aprender. Veja que o primeiro direito que ela tem, a aprendizagem, é justamente a questão do conviver, conviver com o outro, conviver com a sociedade, conviver com o meio que o cerca. É a primeira coisa que essa criança precisa aprender. Na sequência, a gente precisa trabalhar a questão da brincadeira junto com esse contexto matemático, né? Então, assim, a matemática ela não precisa ser, principalmente na educação infantil, né? Uma coisa cansativa, uma coisa maçante, uma coisa chata, né? Então, assim, a gente precisa ter aí um jogo de cintura para fazer com que essas aulas tornem-se o mais interessantes possíveis, né? O mais atrativas, a mais atrativa possível. Então, são questões que a gente precisa tomar um certo cuidado com relação a isso, para que a gente possa tentar fazer dessa aula o mais interessante e dinâmica possível, certo? E precisa assegurar esses direitos que os alunos têm assegurados por lei, né? Faz parte dessa evolução durante a educação infantil e a gente, enquanto profissional da educação, precisa conhecer a BNCC, precisa ter conhecimento desse documento norteador, que é um documento novo, né, e que todos os profissionais da educação estão se adaptando a eles, seja da educação infantil até o ensino médio, né? Então, a BNCC, ela vem organizar todos esses direitos de aprendizagem que a gente tem em cada modalidade, e todo profissional da educação precisa conhecer esse documento. O referencial curricular nacional para a educação infantil já apontava algumas características relacionadas a esses direitos de aprendizagem por meio de experiências, né? Então, eu acho que foi na aula passada que eu comentei com vocês até, que eu acho a educação infantil uma das modalidades extremamente difíceis, né? Principalmente porque o profissional da educação ele precisa ter muita vocação para a educação infantil, porque não é uma aula fácil de ser preparada, não é uma aula fácil de ser dada, principalmente se ela for realmente seguir todos os conceitos que ela precisa, né? Se ela for seguir esses referenciais curriculares, dependendo da escola que você esteja inserida e da equipe a que você faz parte, né? Você vai ter um pessoal aí que vai estar de olho nesse tipo de coisa. Você precisa fazer um planejamento muito bem feito, muito bem amarrado, né? É interessante que se explore contagens, ordenação, relações entre quantidades, dimensão, grande, pequeno, grosso, fino, né? Grandezas e medidas, né? A questão do cheio, do vazio, figuras geométricas, né? Círculo, quadrado, e números ordinais, que são números que estão na ordem. Então, assim, são conteúdos básicos, matemáticos que a gente tem, e que fazem toda a diferença. Eu acho super interessante, sempre que eu posso, eu comento com os meus alunos. Muitas pessoas, principalmente antigamente, né, não davam a devida importância à educação infantil.
trabalhavam a educação infantil como um momento que se colocava a criança na escola para pintar, para brincar, alguma coisa do tipo, mas não dava à educação infantil a devida importância que ela tem. E quando o professor de educação infantil não trabalha as habilidades matemáticas como deveria, né, você gera sequelas na criança que seguem ela para a vida toda. Então, hoje, eu tenho uma dificuldade grande na questão de direita e esquerda, né? E essa questão que é a questão da lateralidade, é uma questão que se trabalha na educação infantil. Então, se eu tenho essa dificuldade hoje de identificação de direita e de esquerda, eu preciso parar e pensar para poder saber se eu vou para a direita ou para a esquerda, alguma coisa nesse sentido. E isso é uma sequela de uma habilidade que não foi bem trabalhada na educação infantil. Né? Então, se esse contexto tivesse sido trabalhado e exercitado de maneira correta, ele teria ficado no meu subconsciente e eu conseguiria fazer essa relação com a maior naturalidade do mundo. Então, como essa habilidade não foi bem trabalhada, eu tenho essa sequela até hoje. Né? Eu tenho dificuldade de identificação de direita e esquerda. E eu creio que muitas pessoas também devam ter vários contextos relativos à questão do trabalho da educação infantil. Né? Na educação infantil, a gente trabalha muito trabalhos manuais, né? Trabalho de corte, de recorte colagem, de fazer bolinhas e tal. E às vezes você acha que aquilo não tem uma fundamentação, e ele tem toda uma fundamentação. Você acredita que tem pessoas adultas que não conseguem cortar, né? Quando a pessoa vai fazer um corte, ela não consegue seguir a linha daquele desenho, ela corta picotada, ela corta torto, e isso é uma habilidade que não foi trabalhada na educação infantil, que é a questão dos trabalhos manuais, de você trabalhar as habilidades manuais. Né? Então, assim, na educação infantil, como nas demais modalidades, cada uma das habilidades que são vivenciadas ali, elas têm uma importância gigantesca. Né? E quando elas não são trabalhadas adequadamente, a gente tem aí o prejuízo que segue o ser humano até o além-mar. Aqui a gente tem a matemática e as consequências gerais nos anos iniciais do ensino fundamental. Os conhecimentos matemáticos devem proporcionar a participação ativa dos alunos, possibilitando estratégias para resolver problemas, comprovar e analisar resultados, desenvolver conhecimentos e habilidades para interpretação, explorar e análise das tecnologias digitais de informação, comunicação, que são as TDIs, né, que a gente fala, as TICs que a gente fala, entre tantas outras possibilidades. Veja, nesse daqui, eu preciso parar para conversar com vocês e refletir com vocês uma deficiência que é não dos alunos, mas que é nossa, de professor, né? Como é que eu vou trabalhar, eu vou explorar essa questão tecnológica, como é que eu vou ensinar meus alunos a fazer uma análise sobre as diversas ferramentas tecnológicas que nós temos, se eu, enquanto professor, não sei utilizar essas ferramentas, né? Então, eu preciso aí ter um cuidado com relação a isso. Então, eu tenho profissionais de educação que não conseguem fazer um slide, que não conseguem fazer determinadas atividades no computador. Então, assim, você precisa saber que você precisa se atualizar. Então, esses conceitos são conceitos básicos, né? Então, assim, hoje a gente está vivendo uma era totalmente digital, né? Então, eu estou tendo alunos da educação infantil tendo aulas remotas, né? Tendo que assistir às suas aulas através do telefone, através do computador. E quem é que está produzindo essas aulas? Quem é que está produzindo esse material que é apresentado a esses alunos? São os seus professores. Na sua grande maioria, são professores bem antigos, então ele se deparou com uma situação que você precisa inovar, você precisa aprender para você poder começar a dar aula aos seus alunos, né? Então, esse profissional precisou aprender a mexer nesse telefone com um pouco mais de habilidade, ele precisou conhecer novos programas, né, de computador que pudessem fazer com que ele conseguisse dar uma aula, que ele conseguisse gravar essa aula, enviar essa aula pelo WhatsApp, etc. Então, são questões
que envolvem essas tecnologias digitais, né? E que faz com que o professor consiga fazer questionamentos sobre eles, mas para isso é necessário que você compreenda essas questões, né? Que você identifique quem são essas habilidades para poder falar com seus alunos sobre ela, né? E quando ele fala também dessa questão, ó, aqui, participação ativa dos alunos, possibilidade de estratégia de resolver problemas. Veja, essa estratégia de resolver problema, ela é de fundamental importância. Por quê? Porque ela envolve questão de leitura, interpretação matemática, raciocínio lógico, e isso é uma questão gradativa. E eu percebo uma dificuldade muito grande nesses profissionais, né, do primeiro até o quinto ano. Então, nós temos aí um livro didático hoje que dá um apoio muito legal, que vem com uma estrutura muito formatada, voltada para essa questão do letramento matemático, da questão da leitura e interpretação. Só que alguns professores, né, como o planejamento é flexível, o professor pode fazer determinadas adaptações. Então, tem determinadas atividades ou determinadas situações as quais ele não tem o domínio. Então, o que é que acontece? Ele não vai repassar essa atividade por aluno, porque ele mesmo não tem domínio sobre essa atividade. Então, ele vai passar uma outra atividade que para ele seja mais fácil. Mas isso acaba atrofiando o raciocínio do aluno, né? E aí a gente vê isso muito corriqueiramente do primeiro até o quinto ano. E aí, quando esse aluno chega no ensino fundamental 2, que você precisa puxar por ele, o livro é mais voltado para essa questão de problematização matemática, o aluno está totalmente leigo em relação a isso, né? Hoje em dia, a gente precisa ensinar os nossos alunos a ler matematicamente falando, né? Você fazer uma leitura matemática é totalmente diferente de você fazer uma leitura de um texto de português ou de um pequeno texto de português, é diferente. Então, primeiro eu preciso aprender esses conceitos para que depois eu consiga trabalhar e passar isso para os meus alunos, né? Então, eu sempre vejo as pessoas voltadas nessas questões de competência, né, do que pode ser feito, desses direitos de aprendizagem, e eu vejo que muito se deixa a desejar com relação aos profissionais de educação. Vocês que estão dentro do ambiente escolar, que estão aprendendo dentro dessa nova formatação, vocês vão sair profissionais muito mais preparados para o mercado de trabalho, para o que o mercado de trabalho quer de um profissional, do que os que já estão nesse mercado, né? Que não estudaram dentro dessas novas vertentes aí. Então, são profissionais que têm várias limitações, né? E aí você precisa estar disposto a vencer essas limitações, né? A correr atrás desse prejuízo, já que você não aprendeu dessa forma, mas você precisa ensinar dessa forma, né? Então, precisa aí que se tenha uma compreensão, uma individualidade. O que seria esse letramento matemático, né? O que seria esse letramento? Seria a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Eu já paro por aqui, tá? Eu não preciso nem terminar esse raciocínio todo, eu já paro por aqui. Esse letramento matemático, né, é justamente essa formatação de leitura. Como é que você faz? Se eu perguntar a vocês, vocês vão abrir os microfones de vocês e vocês vão me dizer. Como é que eu leio um problema matemático? Alguém sabe me dizer? Como é que eu faço essa leitura? Eu faço uma leitura normal, corrida? Eu faço uma leitura pausada? Se eu faço uma leitura pausada, eu paro de quanto em quanto tempo? Como é que eu faço essa leitura? Alguém saberia me dizer? Professora? Oi? Assim, eu não sei se vai estar correto o que eu vou falar, mas eu acho que quando você vai fazer
uma leitura matemática, você vai lendo e vai pausando e anotando os dados, as informações, para depois, caso seja uma questão, você ir formulando tudo direitinho e poder resolver. Se eu lhe É assim. perguntar quais seriam essas paradas, porque você disse que você vai lendo, parando e anotando. Como é que eu sei qual é o momento de parar? Você tem uma noção de em que momento eu paro a minha leitura para fazer anotações? Vai respeitando as pontuações e a partir do momento que você pega um dado por completo. Muito bem, parabéns, gatinha. É nesse movimento aí. Uma leitura matemática, porque quando a gente vê um texto, né, um problema matemático, alguma coisa do tipo, como a gente está acostumado a ler em português, a gente começa fazendo a leitura, seguindo, obviamente, as pontuações, mas a gente faz uma leitura corrida de todo o texto. Quando eu estou trabalhando o conceito matemático, não é assim que eu leio, tá? Não é assim que eu leio. Como a colega bem disse, a gente vai lendo respeitando a pontuação. Ou seja, eu vou terminar uma frase, né? Eu vou começar a fazer a leitura até o final, até o ponto final daquela frase. E eu vou precisar absorver o que me foi dito naquela frase. Então, se for necessário, a gente faz anotações, como a colega disse, mas eu preciso entender o que me foi dito naquela frase para que eu possa ir para a frase seguinte, né? Então, em matemática, eu preciso ler pausadamente, eu preciso ensinar os meus alunos a fazer isso, porque boa parte deles não sabe. Então, obviamente, quanto mais cedo isso começar, mais fácil vai ser para esses alunos se habituarem. Né? Então, por isso que muitas vezes a gente passa uma atividade para eles, ou passa alguns problemas para eles, eles leem, e quando eles terminam a leitura, a primeira pergunta que eles nos fazem é: ô professora, é para fazer o quê? É para somar? É para subtrair? Né? Então, ele não conseguiu absorver a informação. Por quê? Porque ele leu o texto corrido, certo? Então, eu preciso ensinar o meu aluno a ler, matematicamente falando, né? Lendo frases, fazendo a identificação do que significa aquela frase, fazendo as devidas anotações para que ele possa seguir adiante. Outra questão que a gente precisa prestar bastante atenção é que matemática ela tem o seu linguajar. Quando a gente fala de português, a gente tem vários dialetos, né? Então, eu tenho os dialetos que são usados aqui em Pernambuco, que a gente consegue se comunicar com determinadas palavras, que se eu for para o sul, as pessoas não vão saber o que significa. Da mesma forma que eles lá no sul têm um dialeto próprio, e se comunicam através desse dialeto. Então, em matemática, a gente também tem um dialeto particular. Então, os meus alunos eles precisam entender as relações dessas palavras. Então, quando eu estou falando de um problema que eu falo de que eu ganhei, né? Então, eu preciso explicar aos meus alunos que quando você ganha alguma coisa, essa palavra ganhar remete a uma operação de somar, né? Quando eu tinha determinada quantidade, meu irmão me deu. Então, essa palavra deu, dentro desse contexto, representa que você vai fazer uma soma. Não, então, você precisa ensinar o seu aluno a ler, mas você também precisa explicar esses dialetos, né? Que acontecem dentro dos livros, que se ele não conhece a palavra, ele faz a leitura, mas ele não consegue entender se é para fazer uma conta de mais, se é para fazer uma conta de menos, né? Então, quando eu falo que eu ganhei alguma coisa, mas que eu perdi, ou que eu dei ao meu colega, então essa formatação que você deu a alguém, que você perdeu, então isso remete a uma operação de subtração. Então, todo esse contexto precisa ser trabalhado com seus alunos, precisa ser mostrado a ele essas relações. Então, isso é gradativo, né? Você precisa ensinar o seu aluno a pensar matematicamente, que é justamente essa fala desse letramento, é você conhecer os dialetos matemáticos que são referentes ao contexto de matemática e fazer com que seu aluno leia esse texto pausadamente, que vá fazendo as interpretações necessárias. Então, pelas primeiras vezes, é interessante que você esteja junto com ele, ó, vamos fazer a leitura dessa frase. Você pode começar, né, fazendo a leitura de pequenas frases com eles, pedindo a eles para interpretar o que era que estava sendo dito naquela frase, e depois o problema vai sendo encorpado ao longo do tempo, né? Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo
E para que os cidadãos construtivos, né, não, para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias. Veja o quanto esse letramento matemático desenvolve o cognitivo do ser humano. Por quê? Porque a partir do momento que você expõe ao seu aluno um problema, você quer que ele raciocine uma forma de resolução. Você vai resolver essa situação como? O que é que você vai fazer para resolver? Então, você vai estar trabalhando na questão cognitiva desse aluno, a questão de uma absorção daquele conteúdo, daquele problema que a professora me apresentou, e eu preciso ver dentro do meu raciocínio o que é que eu posso fazer para resolver. Ah, eu vou fazer uma soma, professora, para resolver esse problema. Ah, professora, eu tenho que fazer uma continha de menos. Então, essa discussão que você vai gerar dentro da sua sala é que faz com que o aluno vá construindo opiniões, né? Principalmente aquele que realmente tem segurança daquilo que ele entendeu. Não, professora, está errado, é uma soma que a gente vai fazer. Né? Então, você pode questioná-lo sobre esse conhecimento. Você pode colocar situações, por exemplo, que remetam a uma soma, depois, obviamente, de que isso já esteja trabalhado com seus alunos, você dizer, olha, eu acho que é uma conta de menos que a gente vai fazer aqui. Mas o que é que vocês acham? Né? Então, coloque aí o seu aluno como protagonista, né? Você dá a sua opinião, mas será que eu estou certa? Né? Então, porque muitas vezes o aluno pode estar correto, e se o professor disser que é uma outra operação, ele já não tem a segurança que ele deveria, né? E é uma coisa que você precisa trabalhar nele também. Você, quando se expor aos seus alunos, você sempre diz, olha, eu acho que se faz dessa forma, mas eu quero ver o que é que vocês acham, né? E aí depois você vai dizendo, ah, eu acho que você tem razão e eu estou errada. Então você sai daquele patamar de que você é o detetor e que o aluno tem um potencial também. Então isso faz muita diferença. Isso faz com que seu aluno tenha segurança de lhe questionar. Quando você fizer aí alguns questionamentos para testar, para ver se realmente ele sabe o que ele está dizendo, ele vai ter segurança de dizer, não, professor, eu acho que a senhora está errada, não é desse jeito que faz. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento cognitivo dele em relação à postura dele diante de várias situações que saem, né, de dentro da sala de aula, mas começa na sala de aula. Como é que a gente apresenta, né, ou quais são esses campos que trabalham os números na educação infantil, né? Os campos de experiências propostos para a educação infantil, lá na BNCC, são caracterizados como o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Veja, quando eu me refiro aos campos de experiência que envolvem os números na educação infantil, eu me refiro a espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, certo? Esses outros eixos aqui acabam se relacionando a português, ciências, certo? Então, quando eu me refiro à matemática na educação infantil, seguindo essa nova formatação da BNCC, é esse último que nós temos que estar em negrito, tá? Que fala de espaço, de tempo, quantidade, relações e transformações. E dentro dele, se você tiver oportunidade que dentro dos materiais que foram enviados pela professora, tem um fragmento da BNCC, que a BNCC é um documento gigantesco. Eu acredito que ela não tenha mandado todo para vocês. Pelo que eu vi nas atividades que eu estava preparando, ela mandou um fragmento para vocês que ela vai utilizar tanto nessa aula de hoje, como na aula da semana que vem. Aí é interessante que você dê uma olhada, porque dentro desse campo de experiência, nós temos inúmeras habilidades que precisam ser vivenciadas pelos alunos e que vocês precisam ter conhecimento sobre elas. Objetos e habilidades na unidade temática, números nos anos iniciais do ensino fundamental. A primeira coisa que eu preciso fazer, eu sempre trabalho matemática seguindo essa linha de raciocínio que foi apresentada aqui. Matemática é uma escada, tá? E a gente precisa subir cada um desses degraus com segurança. Eu só consigo ficar com segurança no segundo degrau
e vivenciar os conteúdos que são trabalhados aqui, se eu tiver realmente segurança do que foi trabalhado no degrau anterior, né? Então, eu preciso evoluir. Matemática é uma construção. Então, eu chego no segundo degrau, eu vou aprender coisas novas, mas eu vou precisar do contexto que foi utilizado no semestre passado, na série anterior. Então, matemática é uma construção, né? E eu preciso ir absorvendo esses conteúdos com segurança para que eu possa aprender realmente e fazer com que essas habilidades tornem-se aprendizagem para mim, né? Então, no primeiro degrau, quando eu me refiro aos anos iniciais do ensino fundamental, a gente teria ali a questão do desenvolvimento, né, do pensamento numérico, que é justamente essa noção de compreensão de um problema para que você o direcione. Eu faço a leitura desse problema e aí eu identifico. Ele se refere à adição, à subtração, a que operação matemática ele se refere? É justamente quando você desenvolve esse pensamento numérico. Eu faço a leitura de um problema e eu consigo interpretar qual das 4 operações numéricas eu vou aplicar naquele contexto. Então, isso aí seria uma base para dar a você uma segurança de vários conhecimentos. Depois a gente vai para a construção dessa noção numérica, é justamente quando a gente começa a solicitar do aluno que ele mesmo construa um problema, que ele faça um problema. Você pode dar a ele números, situações, né? Olha, você vai trabalhar a quantidade 30, 20, dentro de uma situação no mercado. E aí você deixa com ele. Então, ele pode utilizar esses números envolvendo uma das 4 operações que foram trabalhadas. Ele vai criar uma situação dentro do mercado que envolva essas 2 numerações e a operação matemática que ele descobriu. Então, para isso, ele precisa ter um conhecimento desse pensamento numérico muito bem trabalhado anteriormente para que ele possa começar a construir sobre ele. E aqui no finzinho a gente teria situações significativas, registros, usos, significados e operações, que são justamente essas situações significativas, que são as situações que a gente sempre puxa para dentro do contexto do dia a dia dos alunos. Então, eu tenho um livro didático que me dá um suporte, mas é um livro didático que não é produzido nem construído dentro da realidade de Pernambuco, né? Então, a gente tem um livro que serve para o Brasil inteiro. Então, eu vou ter situações ali que não tem muito a ver com a realidade dos meus alunos. Então, eu posso utilizar aqueles mesmos números, aquelas mesmas operações, mas em vez de falar de uma situação aleatória que não tem nada a ver com os meus alunos, eu trago essa mesma situação para dentro da Feira da Sulampa, lá em Santa Cruz, né, lá no Moda Center. Então, isso vai ter um significado para o aluno, é uma realidade que ele conhece. Então, você já faz com que essa situação seja mais significativa. Então, o aluno ele pode parar, se imaginar dentro dessa situação. Por quê? Porque ele conhece aquela realidade, ele conhece o Moda Center, ele sabe como é que funciona, né? Se na sua localidade, se na sua região, se tem muito fabrico, os meninos ajudam, né? Fazendo essa questão de embala, tira ponta de linha e tal. Então, traz essa situação, coloca as numerações dentro dessa situação, né? Você estava tirando tantas pontas de linha e tal, e cria. Então, o professor ele precisa sair fazendo essas adaptações, né? E dando significado àquele contexto que o aluno está trabalhando, que o aluno está aprendendo. O foco seria bem esse, né? Trazer a matemática do abstrato para o concreto, certo? Dar significado àquilo que o aluno está aprendendo. Vocês vão ouvir muito ainda na vida profissional de vocês, principalmente relativo ao contexto matemático, muitas vezes o seu aluno olhar para você e dizer: professor, eu vou aprender isso para quê? Né? Então, por isso que a situação apresentada precisa ter um significado, ele precisa se sentir a necessidade de aprender aquilo ali, certo? Então, quando você traz um significado, essa questão tem mais sentido para o aluno. Como é que a gente trabalha a álgebra na educação infantil, né? A inserção da álgebra desde os primeiros anos de escolaridade potencializa potencialidades relacionadas à álgebra, à educação algébrica e ao conhecimento algébrico, né? E seus significados.
o desenvolvimento simultâneo do pensamento algébrico e do pensamento aritmético. Na educação infantil, esse pensamento algébrico, esse pensamento aritmético, é justamente quando você problematiza as situações e apresenta essa situação para o seu aluno e ele vai ter que te dar uma solução, né? Porque a álgebra é você dar significado ao que você ainda não conhece. Quando você trabalha no ensino fundamental 2, o contexto de álgebra, você vai descobrir valores de letras que até o momento são letras imaginárias, ou seja, são letras que representam valores que você não conhece, né? Então você vai construir esse conhecimento quando você trabalha com educação infantil. Então você vai criar situações onde o seu aluno precise tomar determinadas atitudes para resolver essas situações. É essa inserção da álgebra, desse pensamento algébrico e aritmético dentro da educação infantil. Objetivos e habilidades da unidade temática álgebra nos anos iniciais do ensino fundamental. Envolve símbolos em formas de letras. Nesse começo, a gente trabalha muito essa abstração de como se escrevia em línguas antigas, né? Na língua egípcia, no maia, que se trabalhava muito a questão da escrita utilizando simbologias, né? Então, aí nos anos iniciais, você já começa a fazer essa relação, né, do que você ainda não conhece, não reconhece, do que é abstrato, né, com relação a esses símbolos, né? Símbolos em forma de letra, símbolos em forma de desenho. Então, você vai sempre observar que ele vai utilizar esse tipo de linguagem, né? A egípcia, a maia e a babilônica, se eu não me engano, é as que a gente usa com mais frequência, que são linguagens, cálculos matemáticos que eram feitos através de desenho, né? Então tem o símbolo da mãozinha, e essa mãozinha representa tantas unidades, e aí a gente fecha com o sistema de numeração romano, né? Que é o que a gente ainda hoje utiliza em determinadas situações, mas a gente sempre começa com egípcio, maia, babilônico e fecha com os algarismos romanos, que são as línguas antigas que nós temos, que fazem parte da evolução matemática e que trabalham símbolos relacionados a quantidades, né? Então, é esse a primeira noção, a primeira relação que os alunos têm com essa questão algébrica. Essa generalização, relações matemáticas e padrões e regras. E é justamente essa questão. Quando eu falo dessa generalização, relações matemáticas, é quando você faz a relação desse símbolo com quantidades, né? Então, quando a gente relaciona que o U, né, um izinho em pé, nos algarismos romanos representa uma unidade. Se ele está à direita, ele soma. Se ele está à esquerda, ele subtrai, né? Então, tudo isso são questões que você vai trabalhando com os alunos, né? Essas relações e esses padrões com esses meninos. Forma de pensamento e raciocínio. Essa parte aqui eu acho muito interessante. Por quê? Porque os nossos alunos sempre olham e acham que a matemática que nós temos hoje é muito difícil, né? Que a nossa matemática é extremamente difícil, é extremamente complicada. E quando você mostra como é que as pessoas trabalhavam matemática antigamente, como era que se escrevia um cálculo matemático no papiro, né? Que antigamente não existia símbolos, ou seja, os antigos eles não conheciam o sinal de mais, eles não conheciam o sinal de menos, então tudo isso era escrito. Então, se você fosse colocar 5 mais 2, então você escrevia 5 mais 2, porque não se conhecia o símbolo do número 5, não se conhecia o símbolo de mais. Então, você mostra a ele que hoje ele tem muitas facilidades e que antigamente era muito mais difícil, né? Então, você acaba mostrando a ele que não é tão difícil o que ele tem hoje. Difícil era o que se tinha antigamente. E avaliar. Como seria essa concepção avaliativa, nessa concepção formativa, né, onde você vai vivenciar e vai trabalhar essa questão dessa evolução do aluno, dessa forma como ele reage a uma situação que você propõe,
dentro de sala de aula. Então, todo esse contexto precisa ser analisado. Então, quando eu sento na minha casa, que eu faço o meu planejamento, então eu preciso saber quais são as atividades que eu vou propor para os meus alunos, mas eu preciso saber ainda na minha casa o que é que eu espero que ele me dê como resposta. Então, se eu vou trabalhar um problema, né? Então eu preciso imaginar. Eu acho que os meus alunos vão ter essa reação quando eu preparar ou quando eu apresentar esse problema. Né? Então é aquela ideia que você tem. E quando você chega na sala de aula, né? Pode ser muito superior ao que você imaginou. Poxa, eu imaginei que meus alunos iam ter essa reação, mas eles tiveram inúmeras outras reações, foram extremamente produtivas. Isso vai ser show de bola. Mas pode acontecer também que na hora que você propor essa situação, você tenha muitas dificuldades, ou seja, o nível que você achou que os seus alunos teriam, eles ainda não têm. Então, muitas vezes eles não conseguem compreender aquilo que você queria fazer com eles não conseguem te dar o retorno que você imaginou quando você planejou a atividade. E agora, o que é que você vai fazer? Você vai dar um passo atrás, né? Poxa, eu imaginei que os meus alunos já tinham domínio dessa habilidade. E quando eu propus, eu vi que eles não sabem. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso recuar. Eu preciso rever essa atividade, fazê-la de uma maneira mais simples, para que quando os meus alunos tenham domínio dela, aí a gente possa avançar, né? Então, as dificuldades fazem com que você faça uma reflexão do seu trabalho voltada para os seus alunos, que é para ele que você faz o seu planejamento, é para ele que você faz as suas atividades. Se você propôs e eles renderam e eles produziram, ótimo, então você está na linha certa e você vai embora. Caso não tenha te dado as expectativas que você esperava, você precisa dar um passo atrás e reorganizar as suas ideias, né? Então, nós temos aí várias concepções, a concepção formativa, essa questão continuada e diversificada, que é justamente isso que eu falei. Eu preciso olhar o que é que meu aluno consegue dominar para que eu possa seguir adiante ou recuar para reorganizar as minhas ideias, né? Esses avanços dependem dessas dificuldades. Se eu observo que o aluno tem dificuldade, eu preciso recuar. Se eu observo que ele consegue absorver aquilo que eu quero propor, então a gente vai avançar, né? Então esses avanços e dificuldades eles estão entrelaçados durante esse processo avaliativo, né? Os conhecimentos prévios, que é justamente o que você analisa que o seu aluno sabe, né? Que são justamente aquelas avaliações diagnósticas que a gente faz logo no comecinho, quando a gente começa com os nossos alunos, a gente tem aí uns 15, 20 dias de adaptação para que você conheça realmente o nível cognitivo dos seus meninos e possa, a partir daí, organizar as suas ideias, né, para poder fazer uma aula para os meninos de acordo com o nível deles. Não adianta você fazer uma aula com um nível muito acima do que os seus alunos sabem, porque você vai falar sozinho. Não adianta você fazer uma aula simples demais, se os seus alunos são bons, porque aí eles vão terminar a atividade que você propôs muito facilmente, porque não gera nenhuma dificuldade cognitiva para eles. E aí, quando eles terminarem, eles vão começar a consumir seu juízo, né? Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu preciso projetar a minha aula, planejar a minha aula de acordo com o nível cognitivo das minhas crianças. É para eles que eu preparo, então é para eles que eu preciso observar. Então, quando eu me refiro aos números, nos anos iniciais, eu falo de situações, problemas, operações, justificativas e estratégias, ou seja, justificativas para resolver essas situações, problemas, justificativas para solucioná-las, quais são os caminhos que eu posso utilizar para resolver aquela problematização e, obviamente, as operações, que são as 4 operações que a gente pode utilizar. Eu preciso ensiná-los a ler, escrever e ordenar, a ler matematicamente falando, né? Conhecer o dialeto matemático que a gente vai trabalhar, né? De acordo com a modalidade dele, obviamente, escrever
e ordenar. Então, quando ele se refere à questão da escrita, é quando você coloca o seu aluno para produzir problemas, você dá simplesmente algumas informações e ele é quem vai fazer a construção daquele problema, né? Ele é quem vai ordenar as informações, certo? Os argumentos do sistema de numeração decimal, quantificar, analisar quantidades e desenvolver ideias. Tudo está relacionado a essa questão de escrever e ordenar, né? Quando você começa a quantificar, quando você começa a contar, quando você faz análise dessas quantidades e quando você começa a desenvolver ideias. Você começa a desenvolver ideias a partir do momento que o professor lhe instiga a raciocinar, né? Eu dei 20, a quantidade de 20, de 30 e a situação que esse valor foi inserido é dentro de um mercado. Então, você avalia a gama de informações que esses alunos podem ter. Então, ele pode fazer uma soma de determinados objetos. Obviamente, na grande maioria, eles vão somar, só que eles vão somar objetos diferentes, de maneiras diferentes, porque o supermercado ele é muito amplo, né? Mesmo que seja o mercadinho de bairro, que ele é acostumado a usar, né? A bodeguinha que ele tem lá perto da casa dele, mas lá vai ter pão, vai ter os doces que ele é acostumado a ir comprar. Então, são situações que ele vai raciocinar de acordo com a vivência dele. Então, fica um problema com muito significado, né? No início, você pode colocar para que eles falem, né? Para que seja uma coisa mais prática. Depois é que você bota eles para produzir, na escrita. Tem muitas questões que dá para ser trabalhado e que fica muito divertido. Na educação infantil, a gente precisa identificar, registrar as quantidades, né, utilizando os diferentes registros, que seriam registros numéricos, né, com os algoritmos que fazem parte desses números, também poderiam ser registrados através de quantidades, que é quando os alunos começam a relacionar o número às quantidades, né, 2, 3 e assim sucessivamente. Quando eu falo de álgebra, nos anos iniciais do ensino fundamental, eu falo sobre o pensamento algébrico e significados para os objetivos, o pensamento algébrico e suas regularidades, padrões e propriedades, e as regularidades e padrões de sequência, né, que são os problemas, é quando você começa a dar sentido a esses problemas. E quando eu me refiro à álgebra, na educação infantil, eu falo do desenvolvimento de habilidades utilizando os diversos registros, né? Como é que você pode registrar essas questõezinhas que podem ser trabalhadas dentro da educação infantil. Ela colocou aqui alguns questionamentos, né? Qual seria a importância para você, enquanto futuro pedagogo, conhecer esse documento normativo voltado à educação básica? Eu achei interessante para a gente falar um pouco sobre isso, né? Então, assim, o documento da BNCC, ela vai normatizar a educação básica. E o que é isso? É porque o povo fala tanto de BNCC, fala umas palavras diferentes, umas coisas complicadas, e a gente não entende. O que significa essa BNCC é justamente fazer com que a gente tenha um direcionamento unificado. Vou explicar a vocês como era que acontecia anteriormente. Anteriormente, a gente tinha um conteúdo matemático trabalhado na educação pública, vamos dizer, eu estou trabalhando primeiro ano, certo? Na escola pública. Então, eu tinha ali uma sequência de conteúdos e habilidades a serem vivenciadas, né? Seria um padrão que a gente segue no município todo. Já quando eu me direcionava a uma escola privada, eu tinha todos aqueles contextos básicos e eu tinha aí um acréscimo, né, de outros conceitos. Então, ou seja, a educação trabalhada numa escola privada, ela era muito mais aprofundada do que numa escola pública. A gente já tem essas duas realidades aí chocando uma na outra. Não era à toa que quando a gente tem um aluno que sai de uma escola pública para uma privada, ele sente uma diferença muito grande, porque lá se trabalha um conteúdo bem mais aprofundado do que na escola pública. Se o aluno sai da escola privada e vem para uma pública, ele fica rindo da gente, porque enquanto a gente estava no começo, ele já tinha estudado até a metade do conteúdo. Então, a gente já tinha esses dois choques aí acontecendo. E quando a gente se referia a uma mudança
de município, não precisava nem tão longe, né? O menino saía aqui de Taquaritinga e ia para Santa Cruz ou ia para Caruaru, ele ia para um município vizinho. A realidade era totalmente diferente. Até a sequência de conteúdos era diferente, né? Então, eu estava aqui trabalhando o numeral 1, por exemplo, né? E aí lá ele já trabalhava uma outra sequência de números, né? Então, quando o aluno saía de um município para outro, quando ele chegava, ele tinha um choque muito grande. E isso atrapalhava muito a aprendizagem desses alunos. E a BNCC vem unificar. Agora não tem mais esse choque e essa diferença, não. Então, se todo mundo precisa seguir a BNCC, seja a rede estadual, seja a rede municipal, seja a rede privada, todo mundo. Então, se na rede municipal a gente está trabalhando a letra A, então na rede privada eu estou na letra A, na rede estadual eu estou na letra A. Então, esse aluno ele pode migrar de um lugar para o outro sem ter prejuízos. Esse é o foco da BNCC, sabe? É fazer com que todo mundo esteja ao mesmo tempo trabalhando o mesmo conteúdo. Obviamente que esse conteúdo pode ser trabalhado de maneiras diferentes, como na escola privada. Eu tenho uma quantidade reduzida de alunos, eu posso puxar mais pelos meus alunos, então eu vou estar trabalhando a letrinha A, eu vou trabalhar ela um pouco mais aprofundada, com outras atividades, mas eu vou estar trabalhando a letrinha A, igual ao pessoal que está na escola pública, ao pessoal que está em outro município. Então, a BNCC ela vem unificar, então vai estar todo mundo seguindo a mesma ordem de conteúdos. O que eu posso fazer enquanto autonomia de uma escola privada ou de uma rede estadual é você trabalhar um pouco mais a fundo, puxar mais pelos seus alunos, mas vai estar todo mundo trabalhando o mesmo conteúdo ao mesmo tempo, né? Então, isso facilita muito a questão da compreensão desse aluno, né? Ele migrar de um lugar para o outro sem ter prejuízo. Então, quando ele chega lá, obviamente, a professora pode estar trabalhando uma outra atividade, que ele possa sentir um pouco mais de dificuldade, mas o básico ele vai saber, que é a mesma letra que ele está trabalhando, né? Então, é basicamente isso que diz. O currículo não é um documento espontâneo sobre as atividades pedagógicas, mas sim uma construção social, política, econômica e cultural, né? Lembre-se de que a escola está inserida em um aspecto social mais amplo e isso afeta diretamente a formação dos nossos alunos. Foi justamente o que eu acabei de dizer. Então, se a gente trabalha numa escola do campo, a gente tem uma realidade. Se a gente trabalha numa escola da cidade, a gente tem uma outra realidade. Então, eu tenho uma realidade social envolvida dentro da escola, mas o contexto, ele precisa ser o mesmo. Dessa forma, a BNCC está intimamente relacionada às legislações e políticas de currículo. Então, o que ela quer dizer aqui é justamente que é independente da situação social, se é uma escola pública, se é uma escola privada, se é uma escola do Estado, ela vai ter um contexto social, porém, todo mundo vai estar na mesma página, todo mundo vai estar trabalhando o mesmo conteúdo, mesmo que seja de formas diferentes, de formatações diferentes, né? Então, por isso que é um documento tão importante que você precisa se apropriar dele, né? Então, ele trabalha muito essa questão de cidadania, de identidade multicultural, né? Dos recursos tecnológicos, essa criticidade, fazer com que seu aluno ele tenha a oportunidade de fala, de discordar, de dar a opinião dele, dar a ele essa segurança, tá? E aí a gente tem, indica as particularidades mais pertinentes que estão contidas no trecho indicado, referente à área de matemática, na Base Nacional Comum Curricular. Compreender o que é a matemática, considerar a importância desse letramento, como eu disse a vocês, né, o quanto é importante que o aluno realmente tenha uma compreensão. Outra coisa, quando você trabalha os processos matemáticos de uma maneira clara com esses alunos, quando você trabalha com eles atividades de acordo com o nível cognitivo que eles dominam, então matemática para ele vai ser uma coisa prazerosa, porque vai ser uma coisa que você leva para a sala de aula e esse aluno consegue responder. Então, assim, é muito gostoso você ter uma atividade que a professora te propôs e você conseguir fazer. Então, assim,
é muito, principalmente quando você trabalha com uma criança pequena, você trabalha muito a autoestima dessa criança, porque a matemática vem desmistificando e existe uma separação. Existem pessoas, seres humanos, que têm um nível intelectual, matemático mais aguçado. Então, a pessoa consegue fazer conta mais rápido, ela consegue entender mais rápido. E já tem pessoas que têm outras habilidades, mas têm mais dificuldades. Então, é uma pessoa que vai ler, que vai ter uma dificuldade de fazer a conta. Então, você precisa trabalhar com esses dois públicos, né? Se eu conheço a realidade dos meus alunos, eu sei que eu tenho um grupo bom, que é rápido, quando eu vou fazer matemática ou qualquer outra atividade. Já tem um outro grupo que é mais lento. O que é que eu posso fazer para estimular esses alunos, né? Então, faça duas atividades, separe invente uma história, separe esses meninos em dois grupos, né? Coloque esse grupo mais rápido, todo no lugar só, coloque 5 atividades para ele, coloque esses outros que têm uma maior dificuldade, coloque 2 atividades apenas, né? E aí você vai oportunizar que esses alunos que tiveram dificuldade a vida toda consigam, uma vez na vida, terminar antes desses meninos. Por quê? Porque você trabalhou um quantitativo de atividades diferenciadas, ou então você pode trabalhar a mesma quantidade de atividades, porém com níveis diferentes. Eu vou colocar um nível mais fácil para esses aqui, que eu sei que tem mais dificuldade, e um nível bem mais puxado para esses outros que são melhores. Então, assim, quando esses meninos que sempre ficaram para trás, que sempre demoram para terminar, que nunca conseguem concluir, quando você conseguir proporcionar a ele uma atividade que ele vai conseguir dominar, que ele vai conseguir fazer, você vai elevar a autoestima desse aluno lá para as alturas, né? E vai fazer com que ele queira aprender mais, ele queira fazer mais aquela atividade, né? Então você vai sentir que ele vai se estimular muito mais com relação a isso. Então são pequenos gestos, pequenas coisas que o professor pode levar para a sala de aula que vai fazer uma diferença gigantesca na, na, no seu trabalho didático em si, né? E em todo o contexto que o envolve. Eu vou tentar passar um filmezinho para vocês, que é bem pequenininho, coisa de 1 minuto. Só não sei se vai funcionar, porque aqui ele é de veneta, tá? Quando ele está afim, ele funciona. Quando ele não está, ele não funciona, não. Então, eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês analisem se ele passar. Aí a gente possa fechar a nossa discussão do dia de hoje, né? Não sei se vocês estão tímidas ou sou eu mesmo que falo demais. Vamos ver se ele roda, tá, garotas? Ver se vocês estão com sorte. Todas veem? Eu tô vendo. Sim. Pronto, vou liberar o som, tá? Vamos ver se o som roda de boa. Agora vai. A resposta é 12. Não é? Talvez 6. 4. 9. 2. 10. Você está achando que eu estou chutando? A nova matemática é demais pra mim. Você se acostuma. Questão de tempo. Eu nunca vou me acostumar. Como resolver problemas da nova matemática com a mente da velha matemática? Cara,
você tá deprimido. Eu me preocupo muito com a escola. Eu também me preocupo em estar me preocupando tanto com a escola. As minhas ansiedades têm ansiedades. Teremos que aprender o sistema métrico, Franklin. Quando formos grandes, o sistema métrico talvez já seja oficial. Uma polegada é 2,54 centímetros, um pé é 3.048 metros e uma milha são 1.609 quilômetros, tá? Eu nunca mais vou medir nada enquanto estiver vivo. Eu nunca vou acertar esse segundo problema. É só colocar 11, Franklin, não se preocupe. Foi o que eu fiz. X é quase sempre 11 e Y é quase sempre 9. Foi o que eu aprendi de álgebra. Mas não leve isso muito a sério, tá? Pessoal, Diga, professora. Oi? esse no começo não saiu, mas no finzinho saiu. Então, a gente pode ver nesse pequeno vídeo vários fragmentos que falam aí de várias realidades, vários contextos matemáticos, né, que são apresentados aos alunos sem o menor sentido. Né? Quando a menininha começa a chutar, não, professora, eu acho que é 3, eu acho que é 4, eu acho que é 5. Significa que ela não tem a menor noção daquilo que ela está falando, não tem significado para ela. Do mesmo jeito que a outra que fala de medir, do palmo, do pé e etc. Então, aquele contexto precisa ser inserido dentro de uma realidade que faça sentido aos alunos, né? Então, se eu vou trabalhar a medida que é referente à questão do pé, então eu vou trabalhar a grandeza, porque não é todo ser humano que tem o pé do mesmo tamanho. Então, se eu for medir a distância da sala, da cadeira de Joãozinho até o birô da professora, quantos pés vai dar até lá? E aí eu boto o João para medir, boto Maria e vou ver se essa medida dá mesmo. Aí a gente, obviamente, vai ver que não dá. Aí você questiona os alunos, e por que não dá? Se a gente mediu com o pé. Então, você precisa fazer com que o aluno raciocine. Por que foi que não deu certo? A medida ficou diferente, se todas duas foram medidas com o pé. Então, o aluno ele precisa raciocinar que existem tamanhos de pés diferentes. Por isso que a medida não é a mesma. Então, isso teria muito mais sentido do que você colocar aleatoriamente as medidas do pé para serem trabalhadas em sala de aula. Então, assim, seria justamente essa contextualização, essa questão de você dar sentido e significado àquilo que você está levando para a sala de aula. E agora eu queria ouvir vocês. O que foi que vocês acharam da aula de hoje? Se acharam complexo, se não acharam? Me digam aí a opinião de vocês. Professora, eu achei assim bem construtiva, porque matemática é sempre uma matéria muito complexa mesmo, né? Então, a gente tem que estar bem fundamentado mesmo para conseguir passar para os alunos, como, né, o filmezinho disse, como resolver as questões da nova matemática com a mente da velha matemática, né? Então, a gente tem que abrir um pouco a mente, né, para conseguir adquirir novos conceitos para poder ensinar também melhor cada dia, né? Esse é a questão. Essa frase é muito interessante. Por quê? Porque nós, enquanto alunos, trabalhamos com a velha matemática, né? Isso é justamente uma crítica, né? A gente trabalhou e aprendeu com a velha matemática. Como é que eu vou aprender essa nova? Né? Então, para a gente aprender essa nova matemática, a gente precisa estar disposto, porque não é fácil. Porque do mesmo jeito que os alunos precisam aprender a ler matematicamente falando, o próprio professor primeiro precisa aprender esse contexto, para poder passar isso para os seus alunos. Né? Tem toda uma desmistificação, que tem muitas pessoas adultas que têm muitos traumas com matemática, tem professores que deixaram traumas horríveis nessas pessoas, então são pessoas que têm já um pé atrás com a disciplina. Então, para ele é uma coisa horrível preparar uma aula de matemática, porque ele acha
difícil, né? Porque ele não consegue interagir com aquele conteúdo. Então, a primeira pessoa que a gente precisa desmistificar é o professor, né? Para que o professor compreenda aquele conteúdo e consiga passar ele com mais segurança para os seus alunos. Ok, povo do meu Brasil?